Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces. Tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então se você gosta desse conteúdo já, se inscreve aqui, ativa o sininho para não perder nenhuma receita que eu postar na semana. E a receita que eu trouxe hoje é um bolo pão de mel que ficou sensacional, ficou delicioso. Eu não sei vocês, mas eu adoro pão de mel. E eu trouxe o clássico feito com doce de leite, que ficou muito gostoso. Eu quis trazer essa receita porque ela é muito fácil de fazer. Então, tanto a massa quanto o recheio e cobertura é feito à mão, não precisa de batedeira, não precisa de liquidificador. Então, é muito fácil de fazer, então não tem desculpa para não fazer. Eu fiz o bolo pão de mel porque eu uso uma forma só. Então, como eu sei que muita gente não tem as forminhas de pão de mel, então quis fazer uma forma grande para fazer um bolo pão de mel. Mas você pode usar essa receita. Então, se você tiver as forminhas pequenas de pão de mel, pode pegar essa mesma receita, porcionar e fazer o pão de mel, fazer por unidades, em vez de fazer o bolo grande como eu fiz. Pro recheio eu fiz um brigadeiro de doce de leite, porque tem que ter o ponto certo para recheio. Eu quis deixar ele cremosinho, mas também estruturado para poder aguentar o bolo. Então eu fiz um brigadeiro de doce de leite. Dessa vez eu usei um doce de leite que eu comprei pronto para poder fazer o brigadeiro, mas você pode cozinhar a lata de leite condensado e fazer o brigadeiro. Você só usar a lata de leite condensado cozida não dá estrutura pro bolo, porque vai ficar muito molinho, então o bolo vai desabar. E se você comprar um doce de leite pronto, esses de copinho também não tem estrutura, a não ser que você compre aquelas bisnagas que é próprio para recheio, aí dá certo. Caso contrário, o ideal é fazer um brigadeiro de doce de leite como eu fiz. Eu prefiro fazer o brigadeiro porque além de deixar no ponto que eu quero, deixo o brigadeiro na textura que eu quero, eu também consigo suavizar um pouco aquele doce, porque somente a lata de leite condensado cozida eu acho que fica muito doce, muito forte, então eu consigo suavizar fazendo um brigadeiro. Então é por isso que eu sempre prefiro fazer um brigadeiro de doce de leite. Na cobertura eu fiz uma ganache de doce de leite, que é diferente do tradicional do pão de mel, que é uma casquinha durinha. Que no caso, para fazer essa casquinha, você tem que derreter o chocolate, se for um chocolate nobre, tem que derreter e fazer a temperagem para poder fazer essa casquinha. Ou, se você preferir, que é mais prático, é usar um chocolate fracionado, que aí no caso não é um chocolate, ele tem sabor chocolate, que você derrete, não precisa de temperagem, e poder fazer esse banho no pão de mel ou no bolo. Eu preferi fazer a ganache, eu usei chocolate nobre, então eu fiz uma ganache também de chocolate ao leite, mas fica aí ao seu critério, o que você quiser fazer, tanto a casquinha quanto a ganache, fica bom do mesmo jeito. E nessa receita a gente usa algumas especiarias, que é para ter aquele gostinho típico, né, do pão de mel. Então vai noz moscada em pó, gengibre em pó, canela em pó e cravo em pó. Eu não tinha noz moscada, então não utilizei, usei somente os outros, mas o sabor ficou igual, ficou maravilhoso do mesmo jeito. Mas caso você queira mais praticidade, vão ter que comprar todos eles em pó, porque você compra 50, 100 gramas e acaba não usando tudo, você pode achar em lojas de confeitaria que eles preparam os prontos para pão de mel. Então ele já vem dosado, já vem pesadinho. Então é um pacotinho igual aqueles que você compra canela, você compra bicarbonato, fica penduradinho com os temperos. Então fica desse mesmo jeito, esse mesmo pacotinho de 50, 100 gramas. E você encontra em loja de confeitaria. Eu acho que não encontra no supermercado, mas você consegue achar com mais facilidade em loja de confeitaria. Então já vem o preparo pronto, então já vem com todos esses ingredientes prontos para você utilizar. Mas caso você já tenha esses outros ingredientes na sua casa, que é a canela, o cravo, noz moscada, gengibre, então pode utilizar e faça como eu fiz. Lembrando que a receita completa vai estar na descrição do vídeo em xícaras em gramas. Então bora lá cozinhar. E eu vou começar colocando num bowl o açúcar mascavo, a manteiga, e eu estou usando manteiga mesmo. Se você quiser pode usar margarina, ela está em temperatura ambiente, pois está bem molinha, porque está muito quente aqui. E também vou colocar uns ovos. Vou misturar por mais ou menos um minutinho, não precisa bater muito, é só até homogeneizar tudo, só até ficar bem misturadinho. E depois de bater por um minutinho, vou colocar o óleo, o mel e mexer mais um pouquinho. E agora eu vou colocar o leite, que está em temperatura ambiente, como os ovos também estão em temperatura ambiente. Vou dar uma misturadinha para já começar a colocar os secos.
E agora eu vou juntar todos os secos, então tem a farinha de trigo. Vou colocar aqui o gengibre em pó, cravo em pó e canela em pó. Vou colocar também o cacau em pó, eu estou usando cacau 100%, tem que ser cacau 100%. Vou colocar também o fermento e por último o bicarbonato. Vou dar uma misturadinha e vou peneirar aos poucos nos meus líquidos. E a massa tá pronta, ela fica assim com essa textura. Gente, ela tá muito perfumada, ela fica muito cheirosa, você tem que ver quando tá assando o perfume que fica. E agora eu vou passar uma espátula de silicone em volta para me certificar de que tá tudo bem misturadinho, que não ficou nenhuma farinha em volta. E já vou colocar na forma para assar. E eu vou usar essa forma, ela tem 10 centímetros de altura, 21 de diâmetro. Ela é grande para essa quantidade de massa, ela vai encher somente até a metade. Ela está untada com desbordante caseiro e papel manteiga no fundo. Então eu vou usar essa forma, ela é grande para a quantidade, porque eu não quero um bolo muito alto. Se eu usar uma forma menor, vai ficar mais alta a massa. E como eu vou fazer uma camada só de recheio, então eu quero um bolo mais baixo. Caso você queira fazer 2 camadas de recheio, use uma forma um pouquinho menor e aí você dobra a quantidade do recheio para poder fazer 2 camadas de recheio. E meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Essa massa vai ficar lá mais ou menos 30 a 40 minutos, vai depender do forno. Mas soltou na lateral, tá com cheirinho de bolo, faz o teste do palito. Saiu limpinho, já pode tirar. E agora eu vou fazer a cobertura do bolo, que é a ganache. Eu tenho aqui chocolate nobre. Estou usando chocolate ao leite, pode também ser chocolate meio amargo. E aqui eu tenho creme de leite. Vou levar para esquentar o creme de leite por uns 40 a 50 segundos. E depois eu vou levar para o micro-ondas o chocolate para derreter. O chocolate eu vou levar de 30 em 30 segundos até derreter. Então eu coloco 30 segundos, tiro, dou uma mexida, põe mais 30 segundos até ele derreter. Eu já coloquei 30 segundos, tirei, dei uma mexidinha, veja que não mudou muita coisa. Vou levar de volta para o micro-ondas, colocar mais 30 segundos, tirar e mexer de novo. Veja que ainda tem alguns pedacinhos de chocolate, mas mesmo assim dá uma mexida, vai mexendo para ver se ele derrete com o calor do restante do chocolate. Se não derreter, leva para o micro-ondas mais 15, 20 segundinhos, que é suficiente. Como eu estou usando um balde de vidro, então ele aquece muito, então não teve necessidade de levar de volta para o micro-ondas. Veja que já derreteu todo o chocolate, só de eu estar misturando, então não vou levar mais para o micro-ondas. Então tome cuidado, se usar um balde de vidro pode acabar queimando o chocolate. Agora com o chocolate já derretido, eu vou juntar com creme de leite, que está levemente aquecido, e vou misturar. O ideal aqui seria bater com um mixer, que é para deixar bem cremoso, bem lisinho, bem brilhante. Mas como eu sei que nem todo mundo tem um mixer, então vou fazer na mão, que é para mostrar para vocês que dá para fazer na mão. Mas se você tiver um mixer e quiser usar, pode usar, porque vai ficar bem cremoso, bem brilhante, vai ficar bem mais bonito a sua ganache. Mas misturando na mão também dá certo. E a ganache está pronta. Na verdade é só aquecer, derreter o chocolate, aquecer o creme de leite e misturar bem, que está pronta. Agora eu vou colocar num saquinhos próprio para alimento. Eu vou deixar descansar por pelo menos 6 horas fora da geladeira. E agora eu vou fazer o brigadeiro de doce de leite, que é o recheio do bolo. E eu começo colocando o leite condensado na panela. A panela está desligada ainda, então vou colocar o leite condensado. Em seguida eu vou colocar o doce de leite. Então eu sempre coloco nessa ordem, que é para conseguir misturar e desmanchar todo o doce de leite, para não ficar nenhum gruminho. Se eu colocar todos os ingredientes juntos, depois vai ficar uns pedacinhos de doce de leite que não vai desmanchar. Então eu coloco leite condensado, doce de leite, misturo bem e aí eu coloco o restante dos ingredientes.
doce de leite e leite condensado bem misturado. Agora eu vou colocar o creme de leite, a manteiga e vou misturar bem antes de ligar o fogo. E agora tudo bem misturadinho, eu vou ligar o fogo, vou mexer isso aqui por mais ou menos 10 minutos no fogo alto. Eu vou usar fogo alto porque minha panela é grossa, então me permite usar fogo alto sem deixar queimar o meu brigadeiro. Caso você use uma panela mais fina, use o fogo médio para baixo, para poder não correr o risco de queimar ou empelotar o brigadeiro. E o brigadeiro já chegou no ponto, veja que ele começa a borbulhar um pouquinho menos. E eu sei que tá no ponto quando eu levanto da colher e ele cai em bloquinhos e faz montinhos, ele não afunda. Então eu levanto da colher, eu jogo e veja que ele cai em bloquinhos, ele não afunda e desmancha. Então esse é o ponto certo que eu quero para ficar cremoso, mas ainda firme para fazer o recheio. E eu vou tirar o brigadeiro da panela, vou colocar numa manga de confeitar para facilitar para mim na hora de eu aplicar no bolo. Então já vou colocar direto na manga, mas se você não tiver a manga pode colocar num prato e cobrir com plástico filme em contato para não criar aquela nata. Então deixar esfriar fora da geladeira. E agora eu vou fazer a calda do bolo, que é bem simples, é uma calda básica. Vou usar água filtrada, eu prefiro água filtrada porque a água de torneira tem sabor de cloro, então eu uso água filtrada, açúcar e cravo, é somente isso. Vou levar tudo para a panela, vou dar uma mexida, vou deixar ferver. Começou a ferver, deu 1 minutinho, eu desligo, espero esfriar para utilizar. E uma dica, se você não gosta do sabor muito forte de cravo, quando a calda der uma mornada, você já tira o cravo, porque se você deixar lá até a hora de você utilizar, vai ficar com gosto mais forte de cravo. A não ser que você goste, você deixa o cravo lá até a hora de utilizar, senão você tira logo que mornar. E agora, bolo assado, está levemente morno, vou desenformar. Veja que ele está bem fofinho, ele ficou bem retinho também. Eu vou desenformar ele levemente morno, de forma mais fácil de soltar da forma. Veja que ele está em cima de uma grade, então eu sempre deixo esfriando em cima de uma grade, que é para ele não suar a parte de baixo do bolo. E veja que desenformando ele morno, ele solta bem fácil da forma. E ele está com papel manteiga, eu só vou puxar para tirar. E como o bolo ainda tá morno, eu vou deixar ele aqui em cima da grade para esfriar completamente, para poder montar. E agora, com o bolo completamente frio, eu vou cortar um bolo ao meio. Esse aqui é um cortador, é um nivelador para cortar os discos de bolo. E ele tem aqui onde as marcações para você deixar a altura que você quiser. Então assim ele fica mais bonito, um corte mais bonito. Mas se você não tiver, não precisa, você pode usar uma faca grande, aquelas facas de pão que também dá certo. Eu tô usando esses discos, que na verdade é um fundo de forma, que eu vou deixar o bolo em cima para poder cortar, porque ele é bem fininho. Então se eu usar um prato alto, os dois discos vão acabar ficando de espessura diferente, né? As duas partes do bolo vai ficar diferente. Então o ideal é deixar direto em cima da mesa ou usar um disco bem fininho. E para cortar é bem simples, eu seguro com delicadeza a parte de cima do bolo para não amassar e vou passando no nivelador. Ele tem que estar sempre apoiado na mesa, você não pode ficar levantando, senão o bolo vai sair torto. E como a massa é delicadinha, eu vou pegar o disco, que é o fundo de forma, para separar um disco do outro do bolo, para ficar mais fácil não correr o risco de quebrar. E para montar o bolo, eu vou usar a mesma forma que eu assei a massa, coloquei aqueles saquinhos próprios para alimento no fundo para ficar mais fácil de desenformar. E aqui eu tenho um disco de bolo, veja que essa parte está bem retinha, essa é a parte de baixo do bolo, é a parte que fica em contato com a forma, que é o fundo do bolo. Então vou colocar ali primeiro, porque depois que eu desenformar, essa parte vai ficar para cima, então eu quero a parte mais retinha para cima. E aqui eu tenho a calda, eu já tirei o cravo, logo que mornou eu tirei o cravo, e eu coloquei nessas bisnagas de ketchup para ficar mais fácil de aplicar no bolo. E só uma dica, eu sei que a gente gosta muito de bolo bem molhadinho, só cuidado para não molhar muito, porque depois o bolo começa a escorrer, depois que tiver montado, aí não fica legal. Essa massa ela já é naturalmente úmida por conta do bicarbonato, do açúcar mascavo e do mel, então ela já é bem úmida, então não precisa molhar demais. E como a massa é delicadinha, essa é a parte de baixo do bolo, é a parte que fica em contato com a forma, que é o fundo do bolo. Então vou colocar ali primeiro, porque depois que eu desenformar, essa parte vai ficar para cima, então eu quero a parte mais retinha para cima. E aqui eu tenho a calda, já tirei o cravo, logo que mornou eu tirei o cravo, e eu coloquei nessas bisnagas de ketchup para ficar mais fácil de aplicar no bolo. E só uma dica, eu sei que a gente gosta muito de bolo bem molhadinho, só cuidado para não molhar muito, porque depois o bolo começa a escorrer, depois que tiver montado, aí não fica legal. Essa massa ela já é naturalmente úmida por conta do bicarbonato, do açúcar mascavo e do mel, então ela já é bem úmida, então não precisa molhar demais.
E veja que eu molhei o bolo e usei menos da metade da calda. E agora, com a ajuda da manga de confeitar, vou colocar todo o recheio, depois vou espalhar com uma colher. Eu coloquei quase todo o recheio, eu deixei um pouquinho que é para fazer a decoração do bolo. E agora é só espalhar com uma colher para poder pôr a outra parte do bolo. E veja como tá bem cremoso, já tá bem frio. O brigadeiro tá completamente frio e olha como ele tá bem cremoso. Então eu gosto de deixar ele assim bem cremosinho, porque depois que vai pra geladeira, ele não vai ficar duro demais. Então esse é o ponto que eu gosto do brigadeiro. E antes de colocar a outra parte no bolo, veja que eu tô desvirando pra mostrar pra vocês. Essa é a parte de cima do bolo. Então não consigo regar essa parte aí, porque ela não vai entrar, né? A calda não entra, então eu desviro. Então com a parte de dentro eu vou regar essa parte, porque vai absorver melhor a calda. Eu poderia tirar com uma faquinha aquela parte de cima do bolo, que é a parte mais grossinha, mas para não ter desperdício, então eu prefiro fazer assim, então eu viro, rego, depois eu desviro e coloco no bolo. E veja que depois que eu reguei, eu desvirei, então essa parte de cima do bolo vai ficar para cima e a parte que eu molhei vai ficar para baixo. E depois de colocar a massa, eu vou dar uns apertões levemente para o recheio se acomodar, mas é com cuidado para não amassar o bolo. E vou deixar na geladeira, vou cobrir bem, fechar bem, que é para não pegar gosto de geladeira. E vai ficar lá por pelo menos 4 horas. E agora sim, depois de 4 horas na geladeira, eu vou tirar o saquinho, vou desenformar esse bolo, vou passar para um prato para poder cobrir com a ganache. Eu só tô passando a faca em volta para deixar o recheio lisinho, retinho, para poder cobrir com a ganache. E a ganache ficou assim, ela tá bem molinha, porque tá muito, mas muito, muito quente aqui. Mas não se preocupe, depois que cobrir o bolo, deixar o bolo na geladeira, ela vai ficar firme. Bom, e aqui não tem segredo, é só cobrir toda a parte de cima e lateral do bolo, só passando com uma espátula. Se você não tiver uma espátula, pode ser as costas de uma faca, aquelas facas grandes de pão, pode ser também. Então é só cobrir em cima e lateral do bolo. E depois de cobrir com a ganache, vou decorar com um doce de leite que sobrou. Coloquei num saquinho menor, esses saquinhos eu uso para poder fazer pamonha. Vou cortar a pontinha dele e colocar no bolo. E aqui você decora do jeito que você quiser. Eu tô fazendo assim que é mais prático. Eu poderia ter deixado um corte mais fininho para ficar mais fininho, mas assim também tá muito bom, é só para dar um charme. E esse é o resultado. Agora, é claro, eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como ficou por dentro. E, gente, esse bolo ficou maravilhoso. Ele tá bem equilibrado, tá tudo na medida certa. Ele tá bem perfumado, bem aromático. E se você gosta de pão de mel, você vai amar essa receita. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e ativa o sininho para receber mais receitas como essa. E até o próximo vídeo.